Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e da cabeça e pescoço. Vamos lá! Inicialmente, vamos relembrar as principais estruturas anatômicas do nosso sistema nervoso. Então, o nosso sistema nervoso ele é formado pelo sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo e que contém o cérebro, tronco cerebral e cerebelo, e também pela nossa medula espinhal. O nosso sistema nervoso também possui o sistema nervoso periférico, que é composto pelos nervos periféricos e pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Vamos falar agora um pouco sobre o desenvolvimento do sistema nervoso central. Valendo lembrar, então, que ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal, que vai estar protegida pelas vértebras dentro lá da coluna vertebral. No encéfalo também eu reconheço as seguintes estruturas: o cérebro, formado pelo córtex de encéfalo, hipotálamo e tálamo, o tronco cerebral, formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo, e o cerebelo. Dentro das estruturas do nosso encéfalo, também eu vou encontrar o que a gente chama de sistema ventricular, que são cavidades aonde vão circular o líquido céfalo-raquidiano. Esse líquido céfalo-raquidiano, ele vai ser produzido a partir de células chamadas de epênquima ou membrana epidimária, certo? Que recobre, não é, todo o interior dessas cavidades. Vou lembrar agora rapidamente como é que se forma o tubo neural para a gente entender a formação das outras estruturas. Ele vai começar, lembram, pela membrana primitiva, que acaba, então, via indução da notocorda, formando um sulco neural, que aí a gente está enxergando em azulzinho claro. Esse sulco neural, bem na região central do nosso embrião, ele começa a se dobrar e a se fechar, formando então o nosso tubo neural. Então, o tubo neural ele começa a ser formado bem na região central do embrião e depois ele se fecha em direção às suas extremidades, certo? Na extremidade anterior, esse fechamento é mais rápido do que na extremidade anterior. Logo que o tubo neural vai se fechando, o nosso embriãozinho também começa a se dobrar. Ele começa a se dobrar e a região cefálica começa a ficar muito mais alargada do que a região caudal. Assim, quando nós temos mais ou menos o tamanho de uma ervilha, com 28 dias de vida, nós já temos dentro desse nosso embriãozinho os primórdios teciduais que vão formar o nosso encéfalo e a nossa medula espinhal. No momento em que está acontecendo o fechamento do tubo neural, e ele efetivamente ocorre mais rápido lá na região cefálica, esse tubo nessa região ele vai se alargar e vai formar 3 vesículas. O prosencéfalo, que está aí representado nessa estrutura amarelinha, o mesencéfalo, que é uma vesícula intermediária em verde, e o rombencéfalo, que está em rosinha. O resto do tubo neural que a gente enxerga aqui, ó, vai dar origem, então, depois à medula espinhal. Vamos ver esse processo um pouco mais lentamente. No 18º dia, então, se forma o sulco neural. Esse sulco neural começa a se dobrar e a formar, então, o nosso tubo neural. O fechamento do tubo neural, ele ocorre na região central e ele é mais rápido em direção à parte cefálica do que a parte caudal. Assim, no 25º dia, eu tenho o tubo neural praticamente todo fechado, só existindo 2 aberturas. A cefálica, conhecida como neuróspero anterior, e a caudal, conhecida como neuróspero posterior. A partir do neuróspero anterior fechado é que eu consigo, então, produzir as 3 vesículas encefálicas, enquanto que no 25º dia o meu neuróspero posterior ainda está aberto.
Mas quais são os destinos dessas vesículas em relação à formação do nosso encéfalo? O prosencéfalo vai dar origem ao cérebro e às regiões telencéfalo e diencéfalo. O mesencéfalo vai dar origem ao tronco encefálico, ao mesencéfalo pontibulbo, e o romboencéfalo vai dar origem ao cerebelo e à medula espinhal. Uma vez formada, as vesículas primárias formarão as vesículas secundárias. Então, o prosencéfalo se divide em telencéfalo, que formará a vesícula telencefálica. O diencéfalo vai se dividir em 3 regiões, a vesícula óptica, que vai ser formada próxima a ele, que vai dar origem depois aos olhos, e vai formar também o tálamo e o hipotálamo. O mesencéfalo vai formar o mesencéfalo, principalmente, não é do tronco cerebral, e o romboencéfalo se subdivide em 2, formando o metaencéfalo, que forma a ponte e o cerebelo, e o mielencéfalo, que forma a medula oblonga. Com 27 dias, então, o nosso embrião já está bastante cefalizado, ele está dobrado, eu consigo enxergar já uma vesícula óptica e é nesse momento que o neurósporo posterior se fecha. Durante a formação do nosso encéfalo, vão ter que ser formadas as cavidades, não é? Que são os ventrículos, e também a conformação da cabeça. Ela vai ser feita principalmente, então, pela ocorrência do que a gente chama de curvaturas. Na quarta semana, nessa região, ocorre então uma curvatura conhecida como curvatura do encéfalo médio e curvatura cervical. Ela vai acontecer porque vai ocorrer um crescimento assimétrico entre as células desta região, não é mais dorsal, em relação às células da região ventral do nosso embrião, que está aqui, ó, certo? Bem, além dessas duas curvaturas, vai surgir a chamada curvatura pontina, que vai ser importante porque é ela que vai originar o quarto ventrículo, que é aquela cavidade que está associada aqui ao resto do lúmen de dentro do cérebro, que está aqui no tronco cerebral. Esse esquema me deixa ver melhor como é que essas curvaturas dispõem as vesículas e também como é que a flexura pontina acaba se invaginando para formar o quarto ventrículo. Bom, na terceira semana, então, como a gente viu, começou a formação do nosso tubo neural, depois aconteceu o dobramento e a formação das vesículas, e todo esse processo vai ser importante para a formação dos hemisférios cerebrais, tronco cerebral e medula espinhal. Mais ou menos na 14ª semana de desenvolvimento, o meu embrião, então, já tem essa visualização mais humanizada. Entre a 8ª e a 20ª semana, os hemisférios cerebrais já estão distintos e o nosso córtex cerebral começa a se formar. Na 28ª semana, importantes mudanças estruturais vão acontecer, principalmente em nível histológico, amadurecendo então e se diferenciando então o nosso tecido cerebral e encefálico. Apesar disso, é importante comentar que o formato que a gente conhece dos hemisférios cerebrais, ele demora para ser adquirido. Inicialmente, lá na 26ª semana, os nossos hemisférios ainda eles estão muito lisinhos, ou seja, ainda a gente não enxerga muito os sulcos e os giros dele. Só na 30ª semana, ou seja, depois do 6º mês é que esses sulcos e giros começam a se intensificar e a serem mais observados na hora do nascimento quase do bebê, que é na 38ª semana. Vamos falar agora um pouco sobre a neurogênese do encéfalo, já que o nosso encéfalo ele é composto de vários tipos de células, e não só os neurônios. Ele também é composto por células da glia, como os astrócitos e os oligodendrócitos. Por exemplo, se a gente imaginar a neurogênese do córtex, como vocês estudaram lá na histologia, o córtex ele é formado por 6 camadas histológicas, com disposições neurais diferenciadas.
Para a gente entender como é que acontece essa neurogênese, é bom a gente lembrar que o nosso tubo neural, que está aqui, ó, certo? Ele vai ser circundado por tecido do mesenquimal, ou seja, células da mesoderme paraxial, que não tem nada a ver com o somito, certo? Então, o tubo ele está imerso nessas células e esse nosso tubo ele é formado inicialmente por uma única camada de células conhecidas como neuroepitélio. Essas células não só começam a se dividir, mas elas começam literalmente a migrar para o interior desse mesênquima para nós podermos então formar o nosso encéfalo, certo? Então, células do neuroepitélio migram para o interior do tecido mesenquimal subjacente ao tubo neural. Mais ou menos na terceira semana, eu vou ter a formação desse neuroepitélio e ele é composto por uma camada de células-tronco muito rica em proteínas filamentosas chamadas vimentina e nestina. Só que, com o passar do tempo, vai haver uma modificação na produção dessas proteínas e outras, e nas linhagens celulares, formando dois grupos de células-tronco. Os neuroblastos, que darão origem aos neurônios e que têm uma intensa divisão entre a oitava e a 22ª semana de desenvolvimento, e a linhagem dos glioblastos, que darão origem às células da glia. Como é que acontece, então, a diferenciação dos neurônios? Inicialmente, os neuroblastos que vão formar os neurônios são ditos apolares. Por quê? Porque eles se diferenciam só molecularmente em relação ao neuroepitélio, através da ativação dos genes neurogenina 1 e 2 e da supressão do gene da nestina. Aí, pela modificação também de produtos genéticos, o neuroblasto apolar forma o neuroblasto bipolar, que ele é constituído por uma célula com dois pequenos filamentos. Esses pequenos filamentos agora vão acabar dando origem aos dois processos citoplasmáticos que a gente conhece como axônio e dendritos, que vão formar então o meu neurônio. Aqui nesse esquema, então, eu consigo observar o quê? Que a partir do neuroepitélio, eu formo os neuroblastos, que vão dar origem aos meus neurônios, eu formo o glioblasto, que se diferencia em duas linhagens, que formarão os astrócitos, uma delas, e as outras que formarão os oligodendrócitos. Além disso, o neuroepitélio origina o epêndima, que são aquelas células que recobrem o plexo coroide e formam o líquor. Além disso, as células mesenquimais vão formar a micróglia presente no encéfalo. A partir desse esquema que eu retirei da famosa revista Nature, não é? A gente pode observar que a diferenciação dos neuroblastos em neurônios é bastante complexa e envolve uma grande quantidade de genes que mudam a sua expressão de acordo com a disposição das células no tecido. Inicialmente, então, essa zona ventricular, que é rica em neuroblastos, ela acaba se dividindo por mitose e forma a zona subventricular, e a partir daí os neurônios passam a migrar, formando então uma zona intermediária que é rica em células, e depois a outra zona de células que estão apresentadas aqui. Nesse pequeno vídeo, eu consigo observar de modo mais dinâmico essa neurohistogênese, tá? Então, aqui eu mostro as células do neuroepitélio, e aí já se formaram neurônios para o interior do mesênquima, e aqui eu mostro que muitas células nervosas passam a migrar e algumas delas vão se dispor ao redor do neurônio, formando então o neurônio e as células da glia, não é? Que são de grande relevância para a função do nosso sistema nervoso central. Então, é um processo altamente dinâmico. As células, então, que vão formar o plexo coroide, elas vão se diferenciar diretamente da zona ventricular.
aquela zona que antes estava aqui o tubo neural. Ela se diferencia agora e se tornam as células ependimárias ciliadas, e é elas então que vão produzir esse líquido e que vão recobrir essas cavidades ventriculares. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da medula espinhal. Lembrando que a medula ela é composta pela substância cinzenta, não é? Pela substância branca, pelo corno dorsal sensitivo e pelo corno ventral motor. A medula espinhal ela vai ser formada a partir do resto do tubo neural que não formou aquelas vesículas que estavam dentro do encéfalo, certo? Em termos topográficos, o que vai acontecer é que as células que estão localizadas dorsalmente ao tubo, elas vão acabar dando origem aos neurônios sensitivos, enquanto que as células que estão localizadas ventralmente, elas vão dar origem aos neurônios motores. Aqui é importante comentar que lá próximo do encéfalo, lá dentro do encéfalo, do tubo neural, a placa do teto do tubo neural é que vai formar o epêndima, certo? Em termos histológicos, eu vou ter nesse meu tubo neural os neuroepitélio, os neuroblastos e finalmente aqui em amarelinho não, em rosinha, uma zona chamada de substância branca que vai ter as fibras nervosas. Aqui eu mostro, então, dois estágios da diferenciação da medula. Inicialmente, como vocês podem ver, o meu tubo neural ainda tem uma cavidade interna bastante grande, bastante larga, tá? Que eu estou mostrando aqui para vocês e pintando de amarelo, certo? Bom, essa cavidade vai diminuir de tamanho por aumento de células, certo? E agora, a placa alar, certo? Ela vai se estreitar e vai formar então o corno sensitivo dorsal. Enquanto que a placa dorsal, ela vai sofrer um estreitamento, mas ela não é tão grande quanto da parte dorsal, não é? E vai formar então o corno motor ventral. O restante dessas células que estavam ao redor do nosso tubo vão formar então a substância branca. Aqui, então, eu mostro um detalhe da formação da placa alar, dando origem à raiz sensitiva, e um detalhe da placa basal, dando origem à raiz motora que sai da medula. Vamos ver agora algumas malformações associadas com o desenvolvimento dessas estruturas que a gente viu. Uma das malformações que uma grande parte das pessoas já ouviu falar é a chamada anencefalia. A anencefalia é um defeito no fechamento do tubo neural. Mais especificamente, ela ocorre pelo não fechamento do neurósporo anterior, não é que a gente está observando aqui nessa figura. Com esse não fechamento, a calota craniana não vai ser formada, certo? Se porventura esse não fechamento for muito pequeno, pode acontecer apenas um extravasamento do material neural e das meninges para fora, não é, do embrião, formando uma malformação conhecida como encefalocele. Aqui, então, eu mostro para vocês uma fotografia de dois embriões portadores dessas malformações. Também pode acontecer o não fechamento do neurósporo posterior, originando, então, uma malformação conhecida como espinha bífida. Ela pode acontecer e ela até pode ficar oculta, ela pode até nem aparecer e se descobrir bem mais tarde. Aqui, então, eu mostro dois bebês, não é, portadores dessa malformação, que na grande maior parte das vezes pode ser corrigida cirurgicamente.
Mas da onde sairiam esses tipos de defeitos, como é o caso da anencefalia? Estudos feitos por epidemiologistas ingleses, ainda no século passado, apontaram que provavelmente a anencefalia estaria relacionada com estados desnutricionais, principalmente com o baixo consumo do ácido fólico, que é muito importante para o nosso desenvolvimento do nosso sistema nervoso. Bem, então, a partir de 1965 até 1995, eles passaram a suplementar as gestantes com ácido fólico, e isso então fez com que a prevalência da anencefalia e da espinha bífida caísse para índices muito baixos. A partir de então, uma série de países, incluindo o Brasil, adotou a suplementação com ácido fólico das suas gestantes para diminuir esse tipo de problema. Então, aqui eu mostro para vocês o portal de saúde do Ministério de Saúde, né, com o Programa Nacional de Suplementação do Ferro, e que mostra aqui a conduta correta, né, de suplementar gestantes com sulfato ferroso para evitar anemia e ácido fólico também. Vamos falar agora do sistema nervoso periférico e seu desenvolvimento. O sistema nervoso periférico ele vai ser composto por todos os nervos periféricos, gânglios, e também pelo sistema nervoso autônomo. Aqui, de modo mais didático, a gente mostra que o sistema autônomo ele é formado pelo sistema simpático e parasimpático, que vai ter uma ação muito importante na homeostase corporal, ajudando a modular funções como a respiração, circulação, digestão, temperatura corporal, metabolismo, sudorese e até mesmo a secreção de algumas glândulas endócrinas. Uma grande parte do nosso sistema nervoso periférico, ele vai ser formado a partir daquelas células da crista neural, lembram? Aquelas células que quando o tubo nervoso neural foi formado, elas ficaram de fora e que posteriormente elas migraram para a região lateral desse tubo neural, não é? Antes do início da diferenciação do nosso embrião. Então, tá aqui as células, não é? Da crista neural. Uma vez que as células da crista neural tenham sido formadas, não é? As células vão se desprender da placa neural e vão acabar formando uma lâmina contígua logo em cima do tubo neural aqui, certo? Aqui assim fica melhor a gente ver. Bom, aí elas vão se dividir nesses dois segmentos que vão ficar do lado dos somitos que vão se formar aqui do lado da notocorda a partir do mesoderma paraxial. As células da crista neural, então, elas vão acabar migrando para esse local e se diferenciando nos nervos craniais, espinhais e nos gânglios associados. As células sensoriais do sistema neural periférico são todas originadas da crista neural, com exceção das células dos gânglios sensitivos do nervo vestíbulo coclear. Os dores e pares de nervos cranianos, eles vão acabar se formando, então, a partir da quinta e a sexta semana, e eles vão ser agrupados segundo a sua origem embrionária em 3 grupos. Os nervos somáticos referentes, os nervos dos arcos faríngeos, que se desenvolve a partir dos arcos faríngeos, e os nervos sensoriais especiais. Vocês podem ver mais detalhes nisso no meu livro ou qualquer livro de embriologia. Uma vez que os nervos periféricos sejam formados, algumas dessas ramificações vão ter que serem mielinizadas a fim de que a velocidade da condução nervosa seja aumentada. Para isso, vai ser formada a bainha de mielina, que é originária das células de Schwann. As células de Schwann, elas envolvem geralmente um segmento de axônio se enrolando em volta deles, não é? E aí
em volta dela própria em até 100 vezes. Aí a sua membrana ela vai conter esses lipídios e glicoproteínas que vão dar o isolamento elétrico que é necessário para essa célula, certo? A mielinização das fibras nervosas ocorre geralmente entre o segundo e o quarto mês da gestação, certo? E também é importante comentar que as raízes motoras elas acabam se mielinizando antes que as raízes sensitivas. Então, aqui eu mostro todas as principais etapas da mielinização dos nervos periféricos. Essa diferenciação que forma a mielinização, ela é bastante complexa e envolve a ação de vários genes e também de uma interação entre a própria célula de Schwann e o axiônio, tá? Os axônios, na realidade, eles produzem fatores moleculares que vão sinalizar o início desse processo. E entre esses fatores existem vários fatores de crescimento e também os genes da neuroregulina e citocinas. Então, quando nós temos a formação do nosso sistema nervoso, mais ou menos na 6ª semana de vida intrauterina, eu já tenho condições de ter algumas funções neurais funcionais no nosso embrião. Por exemplo, nesse momento, o nosso embrião já é reativo ao toque e no início do 3º mês ele já responde à estimulação tátil em toda a superfície do corpo, não é? E ao fim do 4º mês ele já executa movimentos, sendo inclusive capaz de agarrar um bastão de vidro. No 6º mês, por exemplo, já vai aparecer um reflexo muito importante para a sobrevivência do embrião, que é o reflexo de sucção, que vai possibilitar com que ele se alimente, né, com que ele mame. Infelizmente, o sistema nervoso periférico também pode ocasionar malformações. Entre as malformações mais dramáticas associadas ao sistema nervoso periférico estão a neurofibromatose, que é uma doença genética que ocorre porque o gene é muito grande, então ele está sujeito a uma alta taxa de mutação. A principal característica dessa doença é a formação do que a gente chama de neurofibromas, que causam um aspecto que a gente chama de manchas com café com leite. Entretanto, esses neurofibromas eles podem aumentar de tamanho formando tumores de nervos periféricos múltiplos, como nós estamos mostrando aí nesse indivíduo portador. E pode, inclusive, ocasionar gigantismos de alguns órgãos também. Então, ela é uma malformação extremamente dramática. Vamos agora falar um pouco sobre o desenvolvimento do nosso sistema autônomo, não é? Que vai estar ajudando a regular uma série de funções fisiológicas e que também está associado com o comportamento de repouso e digestão pela atividade parasimpática e de luta e fuga pela atividade simpática. Para exercer a sua função, o sistema nervoso autônomo ele possui sempre uma área ganglionar, que ela vai se ligar ao sistema nervoso central e também se ligar ao tecido-alvo. Na formação do sistema autônomo, há uma ampla migração das células da crista neural por todo o mesênquima, não é? E ela vai se dispor, então, ali do lado, principalmente da medula, organizando e se diferenciando os gânglios espinhais, certo? As cadeias torácicas dos gânglios simpáticos, elas começam a ser formadas a partir da 5ª semana, via migração dessas células neurais, né? E ao se ligarem às fibras nervosas, elas conseguem, então, criar uma verdadeira cadeia de comunicação entre elas, as zonas periféricas e todos os órgãos internos do corpo e o sistema nervoso central. Aqui eu só quero destacar quais são as estruturas de cada um dos sistemas gerados a partir das células da crista neural, mas eu não vou comentar especificamente, também
Busquem mais informações no livro ou qualquer livro de embriologia. O sistema nervoso autônomo também pode apresentar malformações. Uma dessas é chamada síndrome de Horner, que vai acontecer na infância. Ela é uma condição rara e ela é decorrente de uma lesão, de uma interrupção na via simpática, que pode acontecer a qualquer nível e que pode ocorrer entre o hipotálamo e o olho. E essa interrupção, por exemplo, pode fazer com que haja desenervação do órgão-alvo e, em consequência, isso afeta a função dos melanócitos de uma maneira diferencial entre os dois olhos, criando então essa condição conhecida como heterocromia da íris, em que o portador tem o olho de uma cor e outro de outra cor, tá? Também pode acontecer associado pitose, que é o caimento das pálpebras, ou miose, que também é distúrbio na modulação da pupila. Vamos falar agora sobre o desenvolvimento do neurocrânio. Entre a quarta e oitava semana começa o desenvolvimento e a formação do crânio, que é dividido em dois, no neurocrânio e no víscerocrânio. O neurocrânio vai estar mais associado com a formação da calota craniana e o víscerocrânio com a formação da face. O neurocrânio ele possui duas partes. Uma parte cartilaginosa, que vai formar a base do crânio, e uma parte membranosa, que forma a abóboda craniana. Então, a parte membranosa ela vai ser formada pelos ossos frontal, parietal e pelas partes escamosas dos ossos temporal e occipital. E todas essas estruturas, elas têm uma ossificação intramembranosa. O neurocrânio também se desenvolve a partir de células da mesoderme paraxial e células da crista neural. No início da quinta semana, o mesoderma ele vai formar inicialmente então uma membrana primitiva que se diferencia em duas membranas. A endomeninge, que vai dar origem à pia mater e à aracnoide, que são as duas meninges, e a ectomeninge, que origina a parte interna da dura mater, mas que também possui uma camada com propriedade osteogênica que vai então ossificar os ossos que a gente comentou. A ectomeninge, então, ela sofre a ossificação intramembranosa, formando os ossos chatos. E enquanto que a base do nosso crânio é formado por ossificação endocondral, não é? Aquela em que ocorre primeiro a formação de uma cartilagem para depois ocorrer a ossificação. Bem, na ossificação intramembranosa, inicialmente são formadas pequenos pontos de ossificação na membrana que a gente conhece como espículas ósseas, certo? E aí, a partir dela, que esses ossos chatos vão se ossificar. Ao longo do desenvolvimento do neurocrânio, o neurocrânio não fecha totalmente. E entre esses ossos chatos vai existir separações feitas por tecido conjuntivo não calcificado, que a gente conhece como suturas. Por que as suturas existem? Porque o nosso cérebro vai precisar, o nosso encéfalo vai precisar crescer depois do nosso nascimento. E aí, se tiver totalmente ossificado, não seria possível o crescimento, então, da nossa cabeça, certo? Quando mais que um osso se encontra com o outro e também forma uma estrutura de tecido conjuntivo, essa estrutura é conhecida como fontanela, que é a moleirinha, não é da cabeça do bebê, que a gente mostra aqui nesse esquema, certo? Existem, então, as fontanelas anterolaterais que vão se fechar mais ou menos no terceiro mês de vida pós-natal, e já as fontanelas anteriores só vão se fechar quando a criança tiver cerca de 2 anos de idade. Existem também malformações associadas com o desenvolvimento do neurocrânio. Entre elas, nós vamos falar da craniosinostose, que são aquelas malformações em que ocorre um fechamento prematuro de certas suturas, causando deformidade na cabeça. Por exemplo, essa deformidade ela pode ser unilateral, então ocasionando
um bebê com uma face assimétrica, não é? Ou também ela pode ser em determinadas suturas, causando então deformação na cabeça, uma deformidade, não é? Na cabeça do bebê. Um caso bastante dramático de crâniosinostose é o chamado síndrome do crânio da folha de trevo. Ele é bastante raro, mas ele ocorre pela sinostose prematura das suturas cranianas mesmo. E aí o que acontece? O bebê, então, tem essa parte superior aqui, ó, que fechou antes do que deveria, e aí ele fica então com a cabecinha com essa conformação como se fosse uma folha de trevo. Também podem acontecer as microcefalias. A microcefalia também vai estar associada com o fechamento prematuro das suturas ou fontanelas cranianas. Um caso de microcefalia que vem chamando muita atenção da mídia é aquela que tem sido associada à infecção pelo Zika vírus, certo? Que agora o pessoal acha que não é bem o Zika vírus, mas sim o pesticida utilizado para matar ele. Um estudo de responsabilidade da neurologista Fernanda Moll mostrou como é que acontecia algumas dessas anomalias relacionadas com o Zika vírus. É bom a gente lembrar que esse vírus ele causa sintomas como conjuntivite, febre, e eles só passam a ser sentidos cerca de 10 dias após o mosquito ter picado o indivíduo. Então, muitas vezes a mãe não sabe que está contaminada. No caso, esses embriões que sofreram essas alterações associadas ao Zika vírus, eles mostram aqui, ó, nesse caso aqui, um fechamento precoce assimétrico no cérebro. Ó. Pode ver, essa região que eu estou pintando de amarelo aqui, ó, ela fechou antes do que a outra, não é? E eu também mostro aqui, então, mostra aqui como o cérebro está desestruturado nessa região que ocorreu esse fechamento causando a microcefalia. Uma coisa que também chama a atenção nessa criança é que, apesar do cérebro, do crânio, ter se fechado mais cedo, isso não induziu uma proporção de desenvolvimento da pele. Então, a criança igual apresenta dobras de pele aqui em cima da cabeça. Nós também temos um outro tipo de malformação chamada de hidrocefalia. A hidrocefalia é o acúmulo excessivo do líquido cefalorraquidiano dentro do crânio que pode levar ao inchaço cerebral. Quando acontece isso ao longo da embriogênese, isso vai afetar então o tamanho da cabeça, não é? Então esse tipo de malformação ou situação de anomalia, ele ocorre 60% em recém-nascidos, mas em 40% dos idosos também pode acontecer por doenças e hidrocefalia, certo? E que às vezes os sintomas são confundidos com mal de Parkinson ou Alzheimer. Aqui é importante falar que no caso da hidrocefalia infantil, a incidência dela é 1 a 3 crianças a cada 1000 nascimentos vivos. Aqui então a gente mostra a mãe, né, desse bebê alimentando ele. É claro que ele tem sérias limitações, mas ele está vivo. Bom, finalmente vamos falar sobre o desenvolvimento do víscero crânio. Os principais ossos da face são o lacrimal, nasal, zigomático, vômer, mandíbula, maxila e concha nasal inferior. Os ossos da face, eles vão se desenvolver a partir de estruturas chamadas de arcos faríngeos. Esses arcos faríngeos, quando acontece o dobramento do embrião, ó, eles vão se formar exatamente, e aqui aconteceu aquela curva, não é? Eles vão se formar exatamente nessa região aqui. Aqui estão os arcos faríngeos, ok?
Esses arcos faríngeos é que vão formar todas as estruturas da face e algumas estruturas do pescoço também, certo? Além dos arcos, eu tenho estruturas conhecidas como fenda e bolsas faríngeas, que estão entre cada um deles, que também vão dar origem a algumas estruturas, como a gente vai ver. Então, quando o nosso embrião ele se diferencia e ele forma as vesículas, não é? Ocorre também aquela formação daquela curvatura. Na hora que ocorre a formação da curvatura, nessa região onde vai ser o pescoço do embrião e a, e a face do embrião, vai se formar então os nossos arcos faríngeos, certo? Então vai ser bem aqui, que está mostrando ainda nesse vídeo a formação das 3 vesículas, não é? E agora, logo a seguir, vai mostrar a formação, o início da formação, então, dos arcos faríngeos, certo? Que está aqui. Bom, nesse outro esquema visual, eu vou mostrar para vocês que esses arcos faríngeos agora, eles vão começar a se diferenciar e na medida que eles se diferenciam, ó, a face do embrião vai começar a ser formada, certo? Cada um desses processos aí que a gente está vendo, a gente vai falar logo a seguir. Como vocês podem ver, ó, agora quando eu tenho 14 dias, eu já tenho praticamente o meu embriãozinho com o rosto formado a partir desses arcos. Em termos histológicos, os arcos branquiais eles vão ser revestidos externamente por um ectoderma, certo? E tá aqui, ó, vamos marcar aqui ele, tá? Para o ectoderma. E internamente pelo endoderma. Então, vocês veem que aqui dentro tem um endoderma. Então, aqui está o endoderma. Bom, aí no seu centro eles vão possuir células mesenquimais, tá aqui as células, tá? E derivadas do mesoderma paraxial e das células neurais, tá? E também células neurais, certo? E logo em seguida vai surgir um eixo cartilaginoso, um eixo sanguíneo e um eixo nervoso, não é? E é a partir então dessa estrutura que a gente chama de arco que eu tenho aí todos os tecidos para desenvolver a minha face. Os arcos faríngeos também são conhecidos como arcos branquiais. E o primeiro arco faríngeo é chamado de arco mandibular e é ele que vai dar origem aos ossos da mandíbula, do maxilar, do zigomático e do esfenoide, tá? Além desses ossos, ele ainda vai formar a bigorna e o martelo na orelha interna, vai formar o ligamento anterior do martelo, o ligamento esfenomandibular, vai formar também todos os músculos de mastigação, vai formar também alguns outros nervos, como o nervo craniano trigêmeo, né, o quinto, e também artérias maxilares e as carótidas externas. Portanto, o arco mandibular é um super arco em termos de origem e diversidade de tecidos da nossa face. Vamos ver então como é que ele se forma. Assim então que o embrião se dobrou e as curvaturas começaram a produzir a área da cabeça, o nosso primeiro arco, a região dorsal do nosso primeiro arco, vai dar origem ao processo maxilar, que por sua vez, então, vai produzir a região do olho, o maxilar, o osso zigomático e parte do osso temporal. Já a região dorsal do primeiro arco vai produzir uma estrutura conhecida como cartilagem de Menkel. Essa é uma estrutura temporária e ela vai servir, digamos, como molde para a produção da mandíbula. Logo depois, então, que ocorre a produção da mandíbula, essa cartilagem ela desaparece, com exceção do ligamento esfenomandibular, do qual ela mantém a sua origem. O segundo arco mandibular, também conhecido como arco ióide, vai formar o osso ióide e também o estribo lá dentro da orelha interna.
E, além disso, ele forma outros tipos de estrutura, não é? Como os músculos da expressão facial e outros nervos, como o sexto nervo craniano e as artérias estepédicas também, né? Entre outras estruturas. Já os ossos nasal e lagrimal da face, eles são derivados das células da crista neural e não dos arcos branquiais. O primeiro arco branquial, então, também está muito associado com o desenvolvimento dessa parte da face, que é os olhos e o nariz, e a maxila e as mandíbulas. Então, na quinta semana, eu já enxergo ali, nesse primeiro arco branquial, um processo que eu chamo de processo nasal, que depois vai originar a fossa nasal. E o processo maxilar, que está aqui em vermelho, e o processo mandibular, certo? Aqui, ó, no nosso embrião, como vocês podem ver, o que seria o olho, ó, ele está localizado bem lateralmente estaria aqui o olho, né? Porque isso aqui que parece o olho não é, isso aqui pode ser um nariz, certo? Bom, na sexta semana, então, a fossa nasal ela começa a ser mais bem diferenciada e começa um processo nasal medial. Na oitava semana já, ó, as estruturas mais lateral do embrião começam a migrar para a região mais ventral e aí eu consigo já observar que elas se juntaram nos processos nasais para se fundir e formar o nosso nariz. E na décima semana, então, eu já começo a ter um feto com uma aparência facial mais humana, não é? Já que os olhos estão mais localizados ventralmente e eu tenho o início da formação do acântico, essa região, não é? Que fica entre o nariz e a boca, certo? É claro que eu também vou ter uma série de malformações de face. Uma delas diz respeito às assimetrias da mandíbula, não é? Se acontecer um crescimento diferenciado entre um lado e outro, eu posso ter, então, uma assimetria que me leva a alterações, a malformações no rosto. Este aqui é o caso de uma paciente com essa assimetria e que a partir de uso de aparelho dentário junto com cirurgia bucomaxilar, ó, ficou outra. Geralmente essas cirurgias são feitas por dentistas. Eu também posso ter um outro tipo de assimetria, que é o prognatismo, quando a mandíbula, ó, cresce mais do que o resto do nosso rosto. Aí, nesse caso, também é passível de se fazer a alteração, não é, da face via cirurgia. Existem outros casos um pouquinho mais graves, que nem a disostose mandíbulo-facial, em que basicamente, ó, a paciente não tem queixo, que também dá para fazer correção estética. Algumas dessas desartroses, como é o caso da síndrome do Treacher-Collins, elas são geneticamente determinadas e fazem com que a mandíbula fique menor em relação ao resto do rosto, provocando também caimento dos olhos, não é? Mas, enfim, ela também pode ser, em algum nível, corrigida esteticamente, com cirurgia. Eu também posso ter tumores associados com o desenvolvimento do viscerocrânio. Esses são casos dos chamados higromas císticos produzidos pelo sistema linfático, que podem então levar a assimetrias faciais graves. Ao longo do desenvolvimento da minha face, eu também vou ter que desenvolver o palato, que é a parte interna ali da minha boca, né? Ele vai se desenvolver a partir do 40º dia embrionário, através de um processo conhecido como processo palatino lateral. Então, esse processo ele vai acabar formando todas as estruturas que estão no interior e no céu da boca. Vamos dar uma olhada nisso num filme. O palato também pode apresentar malformações importantes.
Essas são conhecidas como fissuras lábio-palatinas, ela ocorre quando permanece uma abertura na região do lábio-palato, ocasionada pelo não fechamento dessas estruturas, certo? E isso pode ocorrer entre a 4ª e 8ª semana de gestação. Em nível mundial, estima-se que exista a ocorrência de uma criança com fissura a cada 1000 nascimentos. Entretanto, essa chance parece que ela aumenta se existem familiares afetados. Geralmente, um pai que é portador da malformação tem mais chance de ter um filho mal formado. Entre os fatores ambientais que também pode estar predispondo o aparecimento da fissura está o uso de substâncias como o álcool e o cigarro e também a exposição ao raio-x na região abdominal durante a gravidez, certo? Deficiência nutricional também tem sido associada. Então, vamos dar uma olhadinha em termos temporais a diferenciação da nossa face. No 24º dia, então, eu tenho a formação dos arcos branquiais ou faríngeos, e aí eu logo em seguida já reconheço 3 processos importantes: o processo frontonasal, o processo maxilar e o processo mandibular, todos eles no primeiro arco branquial. E aí embaixo está o segundo arco branquial. Essa visão lateral aqui me permite eu enxergar, então, a disposição dos arcos branquiais. No 24º dia, então, esses processos eles estão bem mais claros, existindo o que eu chamo de processo frontonasal, processo maxilar, mandibular, e inclusive eu já enxergo uma outra estrutura que nós vamos estudar agora, que é uma eminência cardíaca, que depois vai dar origem ao coração. Também, nesse momento, forma o que eu chamo de placa nasal, que é essa estrutura aqui, ó, certo? E também a minha vesícula óptica. No 31º dia, a minha placa nasal dá origem à fossa nasal. Como vocês podem ver, essas estruturas estão bem lateralizadas ainda. E também, nesse momento, se forma a estrutura denominada sulco naso-lacrimal. O processo nasal medial e o processo nasal lateral, eles se aprofundam. E também no 35º dia, enquanto está havendo essa modificação aí da face, surge as estruturas que vão formar o meato acústico externo, para formar a orelha. Logo, a partir do momento em que está se formando o processo nasal, começa também a aparecer o segmento intermaxilar, que depois vai formar a nossa maxila, certo? E eu enxergo aqui lateralmente também uma proeminência auricular, que vai depois formar a orelha. Na 10ª semana agora, as estruturas que estavam mais laterais, elas começam a se tornar mais ventrais, e aí eu consigo enxergar a diferenciação e o reposicionamento dessas estruturas na parte ventral para formar a face do meu bebê. Deem uma olhada aqui, certo? Assim, na 14ª semana, eu já tenho uma estrutura bem próxima do que eu espero da face do nosso bebê. Só vou comentar alguns aspectos rápidos relacionados com o desenvolvimento, então, do nariz. Ele é formado do processo frontonasal, que vai originar a raiz do nariz, não é? O dorso, e pelos processos laterais, que originam as asas do nariz. E os processos nasais medianos fundidos, quando se fundem, originam a ponta do nosso nariz e o septo nasal. Na formação, então, do meu nariz, eu vou ter essas estruturas histológicas aqui, conhecidas como placóide nasal. Vamos dar uma olhada em termos de vídeo, como é que se forma, então, o nosso nariz.
como já foi visto anteriormente, né? Então o nosso crânio vai se diferenciar do primeiro arco e na formação do nariz as fossas nasais vão acontecer pela proliferação do ectoderma, que está justamente localizado no processo frontal. Ela não vai vir lá daquela célula do arco nasal. E essa proliferação é que dá origem às estruturas que vão formar os placóides nasais e que posteriormente vão formar o nariz. Também podem existir malformações associadas ao nariz, e é claro que, para mim, a mais grave é a agnesia do nariz, que acontece quando não ocorre o desenvolvimento dos placóides nasais, e aí a criança não tem como desenvolver o nariz. É a partir também dos arcos faríngeos que a gente vai originar as estruturas do pescoço. No caso, elas vão se formar basicamente pelos terceiros e quarto arcos branquiais. O terceiro par de arco branquial vai formar, então, o osso hioide, o músculo estilofaríngeo, o nervo craniano 9, não é? E as artérias carótidas comuns e internas. Aqui, então, eu mostro o terceiro arco formando o hioide, que também que são super importantes, né? O quarto e sexto arco, eles vão se fundir, então, para formar as cartilagens laríngeas, com exceção da epiglote. E o quinto arco, ele praticamente não existe, é muito rudimentar e não forma estruturas, tá? Aqui, então, eu mostro o quarto e sexto par de arcos branquiais formando as estruturas do pescoço. Então, eu também vou ter, a partir das fendas e das bolsas, a formação de determinadas estruturas da minha face. Vamos ver as principais. O primeiro par de sulcos branquiais vai formar os meatos acústicos externos, ou seja, a orelha externa. O segundo e o sexto par de sulcos branquiais, eles vão se obliterar e vão formar o pescoço liso. O segundo e sexto par de sulcos branquiais vão formar as tubas auditivas e as cavidades timpânicas. O segundo par de bolsas faríngeas dá origem às tonsilas palatinas. O terceiro par de bolsas faríngeas vai formar as glândulas paratireoides inferiores e o timo. E a tireoide também vai acabar sendo formada a partir de um grupo de células chamados divertículo do endoderma, que se forma no assoalho da faringe primitiva entre o primeiro e o segundo par de bolsas faríngeas. É também nesse processo que é formado uma glândula, que é chamada de glândula pineal, que se forma a partir do divertículo mediano, lá no prosencéfalo, e essa glândula é muito primitiva nos outros animais, e ela produz um hormônio chamado melatonina, que está associado na regulação do nosso ciclo de sono e vigília.